Vou profetizar sobre tua vida. Você vai escutar agora uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Begnami. Abra seu coração, porque a partir de agora, sua vida poderá ser transformada pelo poder de Deus. Aleluia! Quem está abençoado na presença de Deus, diga glória a Deus. Diga um amém nesta noite. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Pegue a sua Bíblia, por favor. Vamos estar meditando na palavra de Deus. Eu já sinto a presença do Espírito Santo nesta noite. E você sente a presença dele? Amém? Você sente que o Senhor está tocando na sua vida nesta noite? Diga um amém. Glória a Deus por isso. Eu quero convidar a amada igreja a abrir comigo nesta noite. Essa noite muito abençoada, noite de Santa Ceia, noite que Deus é presente neste lugar. Amém, amados? Eu sei que Deus tem uma unção diferente para nós nesta noite. Você crê nisso nesta noite? Amém, amados? Deuteronômio, capítulo de número 30. É a palavra que Deus colocou ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com a amada igreja nesta noite. Eu sinto que Deus vai fazer coisas, já está fazendo coisas tremendas aqui no nosso meio. Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 11. É a palavra que o nosso Deus, Ele tem para nós nesta noite. Aleluia. As crianças ainda também estarão louvando e bendizendo ao nome precioso do nosso Senhor Jesus nesta noite. Graças a Deus, nós estamos felizes, porque Deus tem cuidado de nós. Amém, queridos? Aleluia. Ali também está o cartaz da nossa próxima campanha. Aleluia. Que diz assim: nosso Deus jamais falhará. Aleluia. É a próxima campanha, passando quinta-feira que vem. Na outra, você poderá começar esta campanha conosco. Nosso Deus jamais falhará. Esta é a campanha que vamos começar no próximo culto da vitória, passando a próxima quinta-feira. Quem encontrou Deuteronômio capítulo 30, versículo 11, diga um amém junto comigo. Amém. Está dizendo: ora, este mandamento que hoje te ordeno não é difícil demais, nem está longe de ti, não está nos céus, para dizeres. A pergunta: quem subirá para nós aos céus, e quem nola traga e nola faça ouvir, para que o compramos? Nem está de outro lado do mar, para que digas: quem atravessará por nós o mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que compramos? Pois esta palavra muito está perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que a cumprais. Vê, hoje te ponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pois hoje te ordeno que ames ao Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, estatutos e leis. Então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, vou repetir mais uma vez para você entender. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e lhes prestares culto, eu te anuncio hoje, que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra a qual vivas, passando o Jordão para o possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha aqui que Deus fala conosco, que Deus tão bom conosco, irmãos, e Ele ainda coloca para nós a opção, que é a melhor opção. Agora escolhe a vida, para que vivas tu e teus filhos, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida. Ele te dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó. E quem quer agarrar esta bênção nesta noite, glorifique ao nome do Senhor nesta noite, amém? Pode tomar assento no nome precioso e poderoso de Jesus.
Estes, queridos e amados irmãos, foram um dos tantos mandamentos que Deus, ele ordenou ao povo de Israel, que ele deixou ao povo de Israel, ou seja, que ele deu ao povo de Israel. Deus é tão bom para conosco, irmãos, que o Senhor fala que as coisas dele, se você prestar bastante atenção no texto, não é difícil de nós fazermos. As coisas de Deus, elas não se canseira, nem enfada e nem fadiga quando a idade está prolongando e chegando nos seus dias finais. As coisas do Senhor está dizendo aqui que elas não se tornam-se longes para nós podermos alcançar. Nós não cremos naquele Deus, amados, como as teorias e as teologias falsas por aí dizem, que Deus, ele está sentado num trono bem sublime, num trono maravilhoso. Mas Deus criou o homem e pelo fato da humanidade ter pecado, Deus abandonou a criação. O homem pecador agora, ele fica muito distante de Deus. Ele não pode chegar perto de Deus por causa da sua contaminação, por causa do seu pecado. E aí então, por causa da santidade de Deus e por causa da queda do homem, do pecado do homem, ele não pode chegar diante de Deus. Ele não pode se apresentar novamente diante de Deus. Aqui o texto está nos dizendo que é o contrário de tudo isso. Os mandamentos de Deus nos aproxima de Deus. A obediência de Deus nos traz vida. As coisas do Senhor traz prazer ao nosso coração. E Deus é tão bom que ele fala aqui no versículo de número 20, ou melhor, no versículo anterior ao 20, que é o 19, que os céus ele toma por testemunha e ele diz para nós: olha, meu filho, escolhe pois a vida, para que prolongue os teus dias, para que viva você e os teus filhos a terra que eu jurei a dar aos seus ancestrais. Nesta noite quero dizer a vocês que o nosso Deus, ele é um Deus muito bom para conosco, que o nosso Deus é um Deus muito maravilhoso para conosco, porque o nosso Deus, ele sempre tem nos dado das suas bênçãos, ele sempre tem nos dado livramento. O nosso Deus, ele sempre tem proporcionado dias maravilhosos para a sua igreja. Quem quer glorificar, glorifique ao nome dele, aleluia. Mas também, queridos, por causa deste texto, Deus colocou o meu coração e me fez meditar diante da sua Bíblia, da Bíblia Sagrada, da palavra que ele deixou para nós, que é a sua própria boca, que é o seu próprio oráculo, que é as suas coisas secretas, que só os seus filhos que querem ouvir, ver e ter o sentimento aguçado para elas, ele nos deixou. Por isso, nesta noite, diante desse texto, quando fala de bênção e de morte, de vida e de maldição, não é verdade? De bênção ou de maldição, eu pude perceber, irmãos, que Deus, diante da sua Bíblia Sagrada, quando ele tem nos dado vida, tem nos dado bênção, ele nos deixou também, pelo menos diante de tantas promessas, 3 bênçãos especiais que Deus, ele reservou para mim e reservou para você. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, queridos, no capítulo 2 de Gênesis, eu percebo que a primeira bênção especial que Deus reservou para mim e reservou para você é a chamada vida. Fala comigo: meu Deus reservou para mim vida, e vida com abundância. Aleluia. Eu imagino aqui, queridos, quando a mão poderosa do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ou principalmente quando nós estudamos no nosso discipulado, quando nós falamos sobre o Deus triuno, ou seja, o Deus que ele é um, que se manifesta de 3 maneiras, ele como Criador, eu percebo que o Gênesis vai nos dar esse deslumbre, ou seja, esta formosura, esse maravilhoso milagre, que é o milagre da criação de Deus. A Bíblia fala, irmãos, que pela própria palavra de Deus, ele sempre está dizendo: haja luz. Deus está dizendo: haja firmamento. Vai escutando? Deus está dizendo: ajunta-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar. Capítulo 1, versículo 11, ele fala: produza terra e as suas relvas. Versículo 14, Deus diz: haja luminares para o firmamento do céu. Versículo 20, o Senhor diz: produzam águas, e estas águas
elas sejam, né, para todos os seres viventes. Versículo 22 diz que Deus abençoou e mais uma vez com a sua palavra ele fala: frutificai e multiplicai-vos e enchei todas as águas dos mares e multipliquem as aves do céu. Versículo 24, o Senhor cita mais uma vez: com o poder da sua palavra criadora, produza a terra seres viventes. E quando eu venho para a palavra, irmãos, eu percebo que quando Deus chega no finalzinho deste 5º dia, Deus fala que é bom a sua criação. Começa-se então o 6º dia. Deus começa criando, mas neste 6º dia, Deus para, e em especial, e Ele no conselho, quando nós estudamos a palavra, ou melhor, estudamos uma matéria na Bíblia que se chama teologia sistemática, ou seja, a sistematização daquilo que Deus representa, daquilo que Deus é, nós vamos perceber que uma das coisas que nós podemos ver no estudo sobre Deus, sobre tudo aquilo que Ele é e que Ele representa, foi que Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele fez da mesma forma que nós podemos ver na autoridade que é dada para os homens. É dada autoridade para os homens para exercerem domínio, e estes homens então ocupam sobre a sociedade um local de destaque. Vamos só citar aqui, se formos para o mais baixo de tudo, nós percebemos as cidades. As cidades é dado para o prefeito, para o vice, para os vereadores e para as pessoas que estão ali como cabeça das comunidades, a autoridade para governar. Foi isso que aconteceu, e eles se unem para decidirem as leis. Aqui no capítulo 1, versículo 26, ele cita o Senhor Elohim, o Deus na pessoa de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles se assentam com toda a sua autoridade, com todo o poder, com toda a soberania. E eu imagino aqui, queridos e amados irmãos, quando Deus, nos seus pormenores, Ele na sua divindade, no seu poder, na sua soberania, na sua grandeza, então Deus nos pormenores, Ele começa a dizer: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus pega esse homem e diga: esse homem não vai ser uma criação comum, não vai ser uma criação qualquer, ele vai dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Está dizendo aqui: e sobre todos os répteis que arrastam sobre a terra. Assim, versículo 27, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, e Deus os abençoou. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu venho mais um pouquinho para terminar o 6º dia da criação, antes de começar o capítulo de número 2, eu me deslumbro também, porque Deus, Ele sempre faz tudo muito perfeito. Quem quer glorificar, glorifica. Quem não quer, não glorifica. Eu glorifico, ó meu Deus, porque Ele deixou uma bênção para dar para o homem, é a bênção da vida. Ele planejou tudo no seu conselho, e lá no finalzinho do 6º dia, Deus, olhando para tudo, Ele então imaginou: tudo está perfeito, do primeiro até o 6º está perfeito, mas o 6º é o dia mais perfeito, porque eu criei o homem, eu dei domínio para ele, eu dei vida para ele. E diz aqui no texto, no pormenor, no versículo 31, que Deus disse: este dia tudo foi feito muito bom, para o louvor e para a glória do meu nome, aleluia. Meu irmão, entenda uma coisa: você não foi feito, você não foi criado por um acaso. Sabe por quê que você foi feito, foi criado? Porque Deus quis dar a dádiva da vida para você, porque Deus quis trazer vocês essa existência para saber que Ele é Senhor e que você é servo, para poder adorar ao nome dEle nesta noite, aleluia. Por isso que Deus disse: eu olho para o 6º dia, eu olho para os dias anteriores ao 6º, e estou vendo uma coisa: foi muito bom ter criado o homem no 6º dia, foi muito bom ter feito este 6º dia e ter colocado o homem neste 6º dia. Vai prestando atenção numa coisa, capítulo 2, versículo 4,
Deus abre um parêntese aqui na revelação da palavra, e Ele começa a falar do sexto dia. Está dizendo que neste sexto dia houve as origens do céu e da terra e de todas as coisas que foram criadas, no dia que o Senhor fez terras e céu. E mais embaixo está nos dizendo, a partir aqui do versículo, irmãos, 5, não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, nenhuma erva no campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia o homem para lavrar o solo. Aqui dá-nos entender, irmão, que precisava de alguém diferente para que este lugar que Deus criou, para que este lugar que Deus estabeleceu, que foi a sua criação, e principalmente o planeta a qual nós estamos com os nossos pés dele, se completar o sexto dia da criação. Tudo foi feito, mas Deus olhou e viu, está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa para eu criar, para eu colocar. Aí então, preste atenção numa coisa, começou o versículo 6, a subir um vapor de dentro da terra que estava seca. Ou seja, amado, começou a subir a água, que é o vapor. Você sabe que a água, quando ela transforma do estado líquido para o gasoso, ela vira vapor, não é verdade? É o estado da água, do estado líquido para o estado de gás, ela vira um vapor, mas ali consiste a água, as nuvens são a água. E aí então, subiu da terra, ou seja, de dentro das entranhas da terra, e começou a regar a superfície do solo. Presta atenção, Deus fez a coisa tão perfeita, irmão, que Ele amoleceu a terra, Ele amoleceu com a água a terra, e daquela água que estava seca, e depois tornou-se mole, Deus começou a fazer daquela terra formas. Ele criou como se fosse, está dizendo aqui, formou Deus o homem do pó da terra, fez um boneco, irmão, mas aquele boneco poderia ficar como uma boneca, como qualquer objeto que nós temos aqui perto de nós. Nós sabemos que isso foi criado, mas não tem vida, irmão. Poderia aquele boneco ficar da forma que Deus criou ele? Não, amados. Deus é tão inteligente e maravilhoso que Ele deu para este boneco uma vida, chamado fôlego de vida, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Depois disso, Deus pegou este homem, que agora tem formas e tem vida, plantou o Senhor Deus o homem no jardim do Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Por isso, nesta noite eu quero te dizer, amado, que você e eu não fomos constituídos à toa, para nós sermos somente mais um complemento, mais alguma coisa que brilhe a formosura do poder e da glória de Deus. Sabe para que Deus te deu a primeira dádiva, chamado vida? Você sabe para quê, querido e amado irmão? Segundo a palavra de Deus, eu quero te provar isso. Para que Deus fez o homem? Deus não fez você, querido, para você se matar por aí, para você fazer o que você acha que a tua carne merece e para ser alimentada. Sabe para que Deus te fez? Eu venho para o salmista, que é muito inteligente, que percebeu muito rápido o fato pelo qual Deus fez o homem. E eu gostaria de dizer a vocês que o salmista recebeu a revelação, e a Assembleia de Deus Renascer nesta noite está recebendo a revelação de Deus, porque o homem foi feito, sabe para quê? Para louvar a Deus eternamente, para adorar a Deus eternamente. Aqui está dizendo, louvai ao Senhor, Salmo 150, louvai a Deus no seu santuário, ou seja, lá no céu Ele tem que ser louvado, louvai-o no firmamento do seu poder, ou seja, tudo que você está vendo de criação, você tem que louvar a Deus, porque foi Ele que fez, aleluia, louvado seja Deus. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Eu abro aqui uma exceção, irmão, para dizer que eu não tenho uma trombeta aqui comigo, eu não tenho aqui, querido e amado irmão, um megafone para sair aí pela rua. Nós temos aqui o instrumento de som, né, que podemos dizer que isso é como a trombeta, mas sabe o que eu tenho, amado, que Deus me deu? É a minha voz, é a minha trombeta, para poder dizer a todos que Deus tem que ser louvado, porque Deus deu ao homem a vida. Você pode tocar a tua trombeta também lá no trabalho, você pode tocar a tua trombeta lá no telefone, toca a trombeta, porque Deus vai ser louvado, amém, igreja, aleluia. Está dizendo mais,
tocai com saltério, com harpa, louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de corda e com a flauta, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altossonantes. E aqui o salmista recebeu o último versículo, a última passagem, quando o Espírito falou: tudo aqui que você citou tem que louvar a Deus, mas tem uma coisa, salmista, que o Espírito de Deus que está te revelando a palavra, a santa palavra, eu mando você colocar e escrever aí, escreve aí, tudo que tem fôlego, ou seja, tudo que recebeu vida, tem que louvar o Senhor. Quem aqui nesta noite quer dar uma palavra de louvor para Ele? Quem quer nesta noite dar uma palavra de louvor para Ele? Agradeça porque você está vivo, meu irmão. Está passando na prova, mas você está vivo porque Deus está te dando vida. Quem quer dar glória a Deus nesta noite? Quem quer dizer palavra de louvores a este Deus nesta noite? Primeira bênção que Deus é especial, que Deus trouxe para o homem, é a benção da vida. Valorize a vida, valorize as pessoas que estão ao seu derredor, a vida, ou seja, em geral. Valorize os animais, valorize a criação, mas valorize ainda mais cada minuto que Deus está dando para você, porque você é uma vida especial para Deus. Quem sente que é especial para Deus aqui nesta noite? Amém, queridos? Aleluia. Eu vou para a palavra e digo para vocês: se nós não louvarmos a Deus, se nós não adorarmos a Deus, a Bíblia fala que existem coisas ruins que poderão acontecer conosco, como aconteceu com um personagem histórico e que está sendo citado na Bíblia Sagrada. Se você não quiser abrir, não precisa, mas abra bem os teus ouvidos, porque eu gostaria de citar alguém que está aqui no capítulo de número 12 do livro de Atos dos Apóstolos. E a Bíblia nos fala, o escritor de Atos, que foi Lucas, ele cita um homem que não quis dar o seu louvor para Deus, que não quis dar a sua adoração, porque Deus, irmão, querendo ou não, Ele dá vida para todos. Ele que deu vida. Eu quero abrir aqui uma exceção, um parênteses, ou melhor para dizer, até mesmo o traficante, a prostituta, o que não quer Deus, eles um dia vão ter que reconhecer que quem deu vida para eles, quem está dando vida para eles, é o Deus Todo-Poderoso. Quem pode glorificar a Deus nesta noite? Amém, igreja? Aleluia. E eu venho para Atos capítulo 12, e quero citar um personagem chamado Herodes. Herodes estava reinando sobre a Judéia naquela época, tomando conta da província da Judéia, e a Bíblia fala no capítulo 12, por causa mesmo daquele tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja. Ele tinha pavor dos crentes da igreja, para maltratar os crentes da igreja, mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isso incorreu nos dias de pães asmos, ou seja, irmão, não tinha temor nem no dia da Páscoa, no dia que celebrava o livramento do povo judeu. Ele não estava nem aí, ele queria perseguir o povo de Deus, ele queria mandar matar o povo de Deus. Está dizendo, havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-no a 4 grupos de 4 soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro, por causa da mão poderosa de Deus, ou por causa dele a Deus. Está dizendo mais, irmãos, que aí aconteceu um milagre para Pedro, que foi o milagre de Jesus ter enviado o anjo, e Pedro saiu, foi liberto. E depois Pedro chegou na casa onde estavam os cristãos, bateram ali, e tinha uma irmã que se chamava, olha o nome dessa irmã, Rode. Rode não acreditou que Pedro estava solto, mas quando conheceram a Pedro, ele entrou, e ali eles louvaram a Deus naquela noite. Mas amados, preste atenção sobre o rei Herodes, quero falar sobre ele. A Bíblia fala que depois daqueles dias que passaram, Herodes, não é verdade, perseguia os crentes, mas um dia Herodes, irmãos, ele chegou
ali no seu reino, entrou aonde estavam juízes, as pessoas, aqui está dizendo a palavra de Deus, e se assentou-se no tribunal. Escuta, num dia designado, vestido Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e dirigia-lhes a palavra, e o povo exclamava: é voz de Deus e não de homem. Então Herodes se sentava no trono dele, irmãos, e ele regia as leis, e ele mandava nas pessoas como queria, porque ele pensava que ele era Deus. Ele não reconhecia que a vida é dada por Deus, ele não reconhecia quem Deus era, perseguia os cristãos. E sabe o que aconteceu com Herodes, irmãos? Por não ter dado louvor a Deus, e espero que não aconteça com nenhum de nós, de desviar do caminho do Senhor, de deixar o Senhor de lado, de nós blasfemarmos do Senhor, que não aconteça isso conosco. Sabe por quê? Porque aqui está dizendo que quando Herodes estava se colocando como Deus, que podia maltratar, perseguir e dar palavras de julgamento para pessoas que deveriam ser absorvidas, sabe o que aconteceu com ele no versículo 23? No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu-o, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, ele expirou. Que isso não aconteça conosco, irmãos, porque de outro lado eu percebo a palavra de Deus, pessoas que querem adorar o nome do Senhor, pessoas que querem glorificar o nome do Senhor. Só citando aqui algo também, irmãos, se as pessoas não derem louvores a Deus, porque Deus é o dono da vida, não tem problema, amados, mas nós sabemos que a Bíblia fala em Filipenses 2, do versículo 9 adiante, que Deus deu um nome para Jesus, que é sobre todo nome, porque todo joelho vai se dobrar, toda língua vai ter que confessar que Jesus é autor da vida, que Jesus é o Senhor. Não tem problema, irmão, se você prega, se você evangeliza, se você faz a obra e as pessoas não querem reconhecer o autor da vida, mas um dia todos vão ter que dar louvor ao Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui, sabemos que Ele é o dono da vida, vamos dar louvor para Ele, vamos dar glória para Ele, porque nós sabemos que esta dádiva Ele nos deu e é nossa. Amém, igreja? Aleluia. É nossa a dádiva da vida, é nossa a dádiva da vida. Aleluia. Está aí dentro da minha bolsa. Aleluia, é nossa a dádiva da vida, porque Deus, Ele nos deu. A Bíblia também está dizendo, queridos, que Maria, ela teve o prazer de louvar o nome do Senhor. Maria recebeu da parte de Deus, queridos e amados irmãos, a bênção, não é verdade? De ter e de estar grávida. E a palavra de Deus nos fala que Maria, ela virou para Deus e ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, a minha alma se alegra, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Isso quer dizer, irmão, que Maria sabia que ela foi uma mulher escolhida, claro, que ela foi uma mulher abençoada, claro, mas que ela estava esperando aquele que é o autor da vida, e que ela só estava ali naquela posição para Deus a usar, porque Deus, Ele é o dono da vida. Quero te dizer, meu amado, valorize a sua vida, adore ao Senhor pela sua vida, valorize aquilo que Deus tem te dado. Sabe por quê? Porque quando você dá louvores para Deus, quando você se vira para Deus para adorá-lo, você está cumprindo o fato e o direito de Deus em ter te criado, que foi para você servi-lo, para você louvá-lo, porque tudo que tem fôlego como nós, temos que louvar ao nome do Senhor. Quem está disposto a louvá-lo aqui nesta noite? Amém? Aleluia. Mas eu quero te ensinar uma coisa, irmãos. A nossa vida não é mais importante do que as coisas que estão ao nosso derredor. Ou melhor, as coisas que estão ao nosso derredor, elas não são mais importantes do que a nossa vida. As coisas que nós tanto necessitamos, irmãos, elas não têm tanto valor quanto a vida que Deus está nos dizendo. Se nós formos para o texto capítulo 6 de Mateus, lá está falando porque nós estamos sempre ansiosos, porque nós estamos sempre dando mais valor para as coisas, sabendo que a nossa vida é muito mais valorosa. E por que nós valorizamos tanto a nossa vida, sabendo que nós dependemos também de todas as coisas que Deus pode suprir as nossas necessidades. Mas ali, Jesus então usa de uma palavra muito sábia, que eu tenho tomado para a minha vida, que eu gostaria que você tomasse para a sua, que Jesus disse que nós não temos que andar ansiosos, mas nós temos que fazer como no capítulo de número 6, versículo 33, busque
busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, ou seja, busque primeiro adorar a Deus, busque primeiro louvar aquele que é o dono da vida, porque quando você sempre está primeiro preocupado em louvar a Ele, porque Ele te fez e te deu a vida, tudo que está ao seu derredor não vai te faltar nada. Deus não vai deixar você passar por necessidade alguma. Sabe por quê? Porque quando você primeiro busca a Ele, ao seu reino, as demais coisas para Deus é fichinha, meu amado. Mas quando nós nos preocupamos com tudo ao nosso derredor e esquecemos que esta vida que está aqui dentro dessa carcaça é de Deus, sabe o que Deus fala? Eu vou provar Ele, vou passar Ele no fogo, para Ele e para ela entender que a vida dele tem que ser dada louvor a mim. E aí então você tem que reconhecer para a glória e para a honra de Deus. Amém, amados? Quanto é tempo, vamos dar a nossa vida em louvor para o Senhor. Não preocupar com nada não, irmãos. Presta atenção numa coisa. Esse mundo que nós estamos vivendo, a Bíblia já fala, já está no maligno, jaz no maligno. As coisas que estão ao nosso derredor, irmãos, só vai nos levar para a perdição. Só vai tirar o objetivo, que é daqui para cima. Sabe o que o mundo quer fazer? Quer fazer daqui para baixo, ou seja, quer te sepultar vivo. O mundo quer tirar a vida que Deus te deu, mas nesta noite Deus me usa para falar que o que Ele tem de especial para você é a vida, e a vida eterna com Jesus, eternamente. Quem pode dar glória, dá glória aí, amém? Então dê a sua vida nesta noite para o Senhor, dê o teu louvor esta noite para o Senhor, porque é responsabilidade de nós agradecermos a Deus pela vida que Ele nos deu, é nossa, mas que pertence a Deus, que é o louvor, a glória e a nossa adoração, vamos dar para Ele. Quem está comprometido em dar a sua adoração para o Senhor aqui nesta noite, amém, amados? Em segundo lugar, eu gostaria de dizer para você que a segunda bênção que Deus Ele deu e Ele pode dar para o homem é a bênção da salvação. Diga comigo: Deus tem para mim salvação na pessoa de Cristo Jesus. Sabe por quê, amados, que eu venho para a Bíblia e eu começo a perceber que o homem, ele tem a vida, mas ele não quer entender o motivo pelo qual ele tem vida. Ele tem vida, irmão, para gozar de algo que pode trazer a morte, que é gozar das bênçãos, porque ao invés das bênçãos tem as maldições que poderão seguir ao homem. A Bíblia nos fala em Isaías 53, versículo de número 6, desta forma: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Irmãos, quando nós não conhecemos a Jesus, é isso que acontece conosco. A gente quer viver como nós queremos. Nós não queremos aceitar o que Deus tem para nós. Nós não queremos valorizar o que Deus tem para nós. Aí sabe qual é o estado de mim e de você? É o estado de desgarrados. É aquele filho, vamos citar aquele filho, quando eu falo filho, é filho, filha, né? É aquele filho, como eu quero dizer para vocês que sem aceitar Jesus eu era desse jeito. É aquele filho que quando começa a ter 15, 16 anos, ele já quer a sua liberdade antes da hora, é prematuro. E a minha liberdade foi aos 17 anos ir para o exército, porque eu não aguentava ficar debaixo mais do teto da minha mãe, eu não aguentava mais, né, estar perto do meu irmão que era mais velho do que eu, que estava crescendo mais do que eu queria a liberdade, entre aspas falando, eu queria, não é verdade, andar do jeito que eu queria, fazer o que eu queria, né, ter os prazeres que eu queria. E a Bíblia que se encaixa esse tipo de pessoa, aqui está dizendo: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o que aconteceu? Deus é tremendo. Diga comigo: Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é amor. Que está dizendo: mas o Senhor, escute, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Sabe o que Deus resolveu, amado? Deus viu o homem caído, o homem pecador, o homem andando errante. Deus então, quando lá no capítulo de número 1, versículo 23, Deus acha uma mulher e um homem chamado José e Maria, ele fala: olha, são descendentes
descendentes dos judeus. Os judeus estão esperando, estão andando como ovelha desgarrada. Eu vou usar estes dois, principalmente o ventre dessa mulher. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou agora demonstrar para este povo que sempre está escutando Isaías, que sempre está escutando Jeremias falando que eu, Deus Todo-Poderoso, está descrito lá no capítulo 34, 6 e 11. Eu, Deus Todo-Poderoso, ajuntarei as minhas ovelhas para mim e eu serei o seu pastor. Aí Deus então resolve enviar a salvação para Israel. Ele disse: da virgem conceberá um filho e ele será chamado Emanuel, o Deus conosco. Pode dar glória aí, igreja? Aleluia! E ainda está dizendo mais, no capítulo 2, quando Deus envia o anjo para prometer a salvação, para juntar as ovelhas, para mostrar o que Deus tem de especial para mim e para você. Sabe o que acontece, meu querido e amado irmão? No capítulo 2 também está dizendo: e tu, Belém, olha a profecia para a cidadezinha pequenininha, né? E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo, o povo de Israel. Aleluia! Isso quer dizer que Deus, ele cumpriu com a sua promessa. Deus, de uma cidade chamada Belém, terra pequena, ele então faz renascer e brotar a esperança da salvação. Meu amado, pode você nesta campanha de 24 horas começar a orar, porque Deus vai fazer vingar a salvação na tua casa. Pode você crer, porque Deus hoje manda te dizer: a salvação é um dom especial que Deus vai mandar para a tua casa. Ore, porque Deus vai salvar. Amém? Por Jesus Cristo, porque Jesus é esperança para a nossa vida. Aleluia! E aqui nesta parte eu termino quando o Evangelho de João, ele cita uma passagem muito interessante para nós, e ele diz assim, que é chamado, olha aí a gincana, vamos fazer uma gincana bíblica daqui a uns dias, nós vamos perguntar, né? Qual que é o coração, versículo coração da Bíblia? Já estou dando a resposta. João 3:16, é o coração da Bíblia. Coração, lugar de sentimento, né? É o coração da Bíblia, porque o crente tem que saber, decorar e viver este texto que está dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Qual é a sua segunda bênção que Deus, especial que Deus deu? Que deu a salvação pelo seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Aleluia! E aqui está dizendo mais, vai escutando aí, vai deixando essa palavra descer o seu coração. Está dizendo assim: olha, por quê? Respondendo, Deus enviou o Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está dizendo mais, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito, ou seja, do Filho precioso, daquilo que o Pai tem como precioso, que é o Filho. O Pai falou: olha, se é precioso e se eu amo o mundo, e se o homem precisa, eu vou enviar salvação no meu Filho. Eu vou tirar o meu tesouro que está comigo, eu vou tirar minha pedra preciosa que está comigo, Jesus, e vou enviar lá para o mundo, para salvar aqueles, porque eu amo aqueles homens e aquelas mulheres, para a glória do meu nome. Quem pode glorificar? Porque Deus deu o melhor por você. Mas, terminando essa parte, está dizendo aqui, olha as duas coisas. Foi colocado no texto que nós começamos aqui o que? Deus coloca diante de nós o que? A bênção e a maldição. O texto aqui está dizendo que se nós não querermos, não aceitarmos Jesus e crer nele para a salvação, está dizendo aqui que já está a nossa vida condenada, mas quem nele crê vai ter o que, irmão? Quem decidir servir a ele, quem decidir abraçar esta salvação, esta causa de unhas, dentes, corpo, alma e espírito, e falar: Jesus, entra mesmo na minha vida, Jesus, muda mesmo a minha vida, sabe o que vai acontecer? Vai ter o que? Vida eterna. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Segunda bênção, que eu não quero largar ela por nada. Por nada. Você quer largar? Infelizmente, meu irmão, vou ficar muito triste, mas eu não quero largar essa bênção por nada. É a bênção da salvação em Jesus Cristo. Só aqueles que querem esta salvação, diga glória a Deus nesta noite. Maravilha. E a última bênção
quero total a sua atenção aqui agora para mim. A última bênção. Eu sei que está calor, mas eu preciso de pregar esse sermão hoje. A última bênção, irmão, que Deus especial tem para nós, irmão, além da bênção da vida. Como é bom ter vida, não é verdade? Por mais que passamos por aflição, como é bom ter vida. Quem gosta de viver aqui? Amém? Quem gosta e valoriza a vida, é bom viver, não é verdade? Por mais dificuldade, mas tem momento bom na vida também, não tem, irmão? Tem, não tem coisa boa na vida? Tem, não tem? Momentos de alegria na nossa vida? Tem, porque Jesus, Ele nos deu vida, além de saber que temos a vida, que podemos ter a salvação, que é um prazer tremendo no nosso coração, não é verdade? Quantas horas nós olhamos para as pessoas, estão vivendo de qualquer maneira, estão vivendo escravizadas pelo pecado, e o que nos dá no coração é tristeza, por saber que você já foi aberto os teus olhos, de saber que você tem certeza que se Jesus te chamar, você vai para a glória. Como é bom ter salvação, que estas pessoas ainda não têm, mas vão ter no nome de Jesus. Mas a terceira bênção especial que eu creio, irmão, que a igreja tem que ter ela, é a bênção do Espírito Santo. Amém, igreja? Vira para o seu irmão aí e fala: meu amado irmão. Eu não estou achando que vocês estão querendo o Espírito Santo, não é? Fala: meu amado irmão, tenha o Espírito Santo e se encha do Espírito Santo. Fala para ele: meu amado irmão, tenha o Espírito Santo e se encha do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, quantos momentos especiais, não é verdade, nós passamos na nossa vida? Quantas horas especiais nós passamos, não é verdade, na nossa vida? E aquele rapaz chamado Samuel, não é verdade, o profeta Samuel, ele teve um momento muito especial na sua vida, que foi o momento que Deus falou que o reinado de Saul havia sido cortado, capítulo 14, ou melhor 15 de 1 Samuel. Mas Deus falou com ele: olha, não fica triste não, Samuel, eu vou te levar à casa de um homem chamado Jessé, e ali você vai cumprir o que eu quero para o meu povo, o que eu quero fazer através do seu ministério sacerdotal e profético. Ele desceu até a casa de Jessé, e diz a palavra de Deus que ali ele assentou na mesa para sacrificar, para adorar, para comer junto com Jessé. E Deus falou ao coração dele: olha, eu vou escolher o meu ungido, o meu homem, o meu rei, pelo qual ele vai ser alguém muito especial para fazer com que Israel possa andar. Ali passaram todos, irmãos, e vocês já sabem do que aconteceu. Quando chegou o que estava lá cuidando das ovelhas, porque pararam, não comeram até que eles chegassem. Chegou ali, estava cheirando ovelha. Ele chegou ali, era o mais novo da casa, não era tão bonito como os demais. Mas então Deus falou para o profeta: homem de Deus, levanta, toma o teu chifre cheio do óleo, do azeite, da unção, e quando esse rapaz chegar perto de você e se apresentar e falar o nome dele, você vai pegar este chifre e vai ungir este rapaz, e este rapaz vai ser confirmado como o rei de Israel, vai mudar Israel, porque diz a palavra que quando chegou e se apresentou Davi, aquele rapaz cheirando ovelha, então o que aconteceu? Samuel deitou o óleo sobre a sua cabeça. E sabe o que eu vejo de especial em tudo isso, irmãos? O que eu vejo de especial foi que na hora que ele recebeu a unção do óleo, e nós sabemos que óleo é símbolo do Espírito Santo, símbolo da confirmação, símbolo do selo, símbolo do chamado, símbolo da capacitação. Aconteceu que lá no capítulo de número 16, versículo 13, e diz que o Espírito Santo apoderou dele, e então ele foi ungido para uma grande obra. E nós sabemos, amados, que quando o Espírito Santo ele vem na nossa vida, que obra gloriosa que ele faz na nossa vida. Deus tira de um rapaz que não tinha condição de apresentar um trabalho que está na tua frente aqui para pregar, que tinha vergonha de conversar com as pessoas, que tinha vergonha de chegar perto de uma moça para conversar, tinha que beber, tinha que estar bêbado, tinha que estar fora da sua lucidez. Mas hoje, Deus pelo Espírito Santo faz ele de um pregador para anunciar as verdades para vocês, para a glória do nome do Senhor. Nesta noite eu quero te dizer, irmão, quantas vezes o profeta, quando profetizou Joel
capítulo 2, versículo 28, não estava entendendo. Lá está dizendo: nos últimos dias, diz do Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. Os velhos, os jovens terão visões, profetizarão. Aleluia. Todos vão ser cheios da glória. Eu quero dizer uma coisa para a igreja: o que vai fazer você delirar com esta mensagem é quando você se encher do Espírito Santo, se embriagar do poder de Deus. Aleluia! E aí você não vai aguentar ficar sentado neste lugar, porque você vai querer estar cheio da glória do Espírito Santo. Aleluia! Irmão, eu não consigo ir num culto e eu não dar glória ao nome do Senhor. Eu não consigo ouvir uma palavra empolgante e eu não saltar na presença do Senhor, e eu não receber nada da presença do Senhor. Nesta noite eu quero dizer a vocês que este mesmo Espírito, ele é a bênção especial de Deus para você, meu irmão. Para você parar de ficar, hoje está lá em cima alegre, amanhã está lá no vale. Quando você está com o Espírito Santo, amado, você pode estar no vale, mas você está buscando ao Senhor, está glorificando ao Senhor, está sintonizado com o Senhor. Quando você está com o Espírito Santo, você sabe passar no alto e no baixo. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos fala, Jesus virando para os seus apóstolos, para os seus discípulos, capítulo 14, Jesus então, ele professou assim: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Consolador que está dizendo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Diga comigo: eu, nesta noite, tenho o privilégio de receber Ele e o seu poder. Mas diga comigo: se eu quiser, Deus tem para me dar. Aqui está dizendo o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, pois habita convosco e estará para sempre convosco. Quem quer glorificar, glorifica. Aleluia. Você tem o privilégio de receber Ele, irmão, mas além de quando você recebeu Jesus, Ele já está aí morando com você. Você tem o privilégio deste mesmo Espírito derramar do seu poder na sua vida. Eu termino a minha palavra porque tinha mais coisas para falar do Espírito Santo. Está dizendo assim: olha, quando Ele vier, o Espírito vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Irmão, talvez o Espírito Santo está em muitos corações há dias, quando escuta a Bíblia batendo. Se arrependa. Aceita o meu filho. Muda de vida. Deixa esse pecado. Dá glória para Deus. Está batendo, irmão. Se você não abrir, irmão, Ele nunca vai entrar. As palavras que Ele fala com você nunca vão tornarem poderosas na sua vida. Mas se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, a voz do Espírito, não endureça os vossos corações, como o povo de Deus no deserto, que endureceu e ficou lá no deserto. Sabe quantos anos que eles ficaram? 40 anos sofrendo no deserto. Se hoje o Espírito Santo me usar para falar com você, a Bíblia está dizendo: e recebereis poder, que há de descer sobre do alto sobre vós, e vós vão ser testemunha em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você não vai conseguir ficar parado, você não vai conseguir ficar aqui só dentro da igreja dando glória. Você, quando sair lá na segunda, vai pregar para quem trabalha com você, vai falar do nome de Jesus, vai expulsar demônio, vai orar pelas pessoas, e Ele vai te usar para louvor da glória do nome do Senhor. Aleluia. Você tem que querer. Eu, com 3 semanas de convertido, falei: eu quero isso aí. Estou vendo esse povo tudo recebendo, falando em língua diferente. Quero receber isso aí também, ué. Quero vir de terno para a igreja. Quero me assentar junto com os jovens que assenta ali onde fica o coral. Vi o povo pulando, sapateando na igreja, cheio do poder. Quero isso para mim também, ué. Será que é só esse povo que é membro da igreja que pode receber isso? Eu quero isso para mim. Eu fui numa cruzada na frente da igreja Afonso Pena, Assembleia de Deus, lá em Governador Valadares. Um homem que era ex-traficante, ex-bandido, chamado Camilo Doronel. Ele é pregador do evangelho até hoje. E o nome dele, eu acho que era Bola 7, porque ele é escuro. Ele pregando, aleluia, lá, dando testemunho de vida dele, do que Deus fez na vida dele. Ele é o vice-presidente das igrejas do campo de Belo Horizonte, lá do ministério de Belo Horizonte.
ele pregando, ele convidou. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, assim como Deus fez na minha vida, vem na frente. Eu fui lá, meu irmão, e eu comecei, quando oraram, a receber a visitação do Espírito Santo. Esta bênção é para você também, igreja. Aleluia! Não é só pastor Sandro, não. Não é só para alguns aqui, não. Essa bênção é para você também, que quantos anos está na igreja e não sabe o que é o poder de Deus na tua vida. Se você já tem vida, crê na salvação, já tem o Espírito Santo, mas ainda não recebeu o poder, sai do seu lugar agora, que eu quero orar por você com imposição de mãos, porque aqui a Bíblia diz que os discípulos colocaram a mão nas pessoas que convertiam, e eles eram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo, sai do seu lugar agora, e vem aqui na frente, no nome de Jesus. Você acabou de ouvir mais uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Benguinami. Para contato, ligue 617-224-3031 ou envie um correio eletrônico para adrenacer@hotmail.com. Que Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem todos na paz do Senhor.